E aí, pessoal da internet, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim fazer um vídeo diferente, não vai ser especificamente sobre uma série ou sobre um filme, e sim sobre algo que vem acontecendo aí muito recentemente, que é os cancelamentos da Netflix. Por que a Netflix está cancelando tantas séries desse jeito? Tem uma possível explicação e eu vou falar aqui no decorrer do vídeo, também quero saber a opinião de vocês. Mas antes eu quero saber qual é ou quais são as séries que vocês mais ficaram chateados com a Netflix por ter sido cancelada. Comenta aqui embaixo, tem muita série que foi cancelada aí recentemente que deixou nosso coração partido. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Instagram. Lá eu também falo muito sobre cinema, sobre série. Enfim, lá a gente é uma extensão aqui desse canal, então você pode conversar comigo lá também. A Netflix ela foi o streaming que revolucionou, né, a maneira como nós consumimos filmes e séries hoje em dia. Além disso, ela meio que acabou com aquela pirataria daquele DVD pirata e tudo mais, porque é muito mais fácil, além de mais fácil, mais cômodo, e a gente tem uma melhor qualidade, né? Pagando não tão pouco na época, né? Hoje já está um valor um pouquinho acima, mas enfim, ela começou realmente ali uma cultura de a gente pagar por algo, pagar para assistir algo e também assistir algo exclusivo, né? Hoje em dia tem muitas coisas aí exclusivas da Netflix e enfim, ela realmente foi a responsável, né, por dar esse empurrão aí nos streamings. Além do mais, ela é a grande responsável pela cultura da maratona, né? Eu acho que foi com ela que a gente começou realmente a maratonar séries, a tentar assistir séries tudo em um dia, uma temporada em um dia. Enfim, a Netflix aí tem recordes de mais séries maratonadas de todos os tempos e tudo mais. Então, realmente, a história da Netflix, ela começou mesmo revolucionando tudo. Fora que ela também é responsável por séries muito icônicas e muito incríveis, como, por exemplo, Stranger Things, Sex Education, Dark, entre várias outras séries. Mas ela também é famosa por cancelar séries muito incríveis em que, enfim, a gente ama muito, como, por exemplo, Sense8, The OA, O Mundo Sombrio de Sabrina, que foi recentemente cancelado, Spin Out, I'm Not Okay With This, que é uma série muito gostosinha, que eu gostaria muito de ver uma segunda temporada, The Society e, claro, Anne with an E, mas Anne é uma série que a Netflix, claro, ela teve grande parte nesse cancelamento, mas não foi somente uma decisão da Netflix. Eu fiz um vídeo falando só sobre esse cancelamento da série Anne with an E. Pra você que gosta e não viu ainda, eu vou deixar aqui no card e também no link da descrição. Só que talvez vocês tenham percebido que ultimamente a Netflix tem cancelado muito mais séries do que antigamente. Antigamente era um pouquinho mais moderado. Hoje em dia, quando sai uma série, a gente já fica com medo dela ser cancelada ali na primeira temporada. Eu tenho medo até de me apegar a essa série e ela ser cancelada logo em seguida. O fato é que nos primeiros anos, né, da criação da Netflix, ela renovava qualquer tipo de série, a série não precisava ser muito famosa. Naquela época também ela era famosa por pegar produtores e cineastas que estavam começando e dar espaço para essas pessoas. Enfim, tinha uma grana ali que eles podiam investir, claro, então eles renovavam muita série, então cancelamentos não aconteciam com tanta frequência. E aí que veio os dois primeiros cancelamentos de séries que chocou, né, todo mundo, que é The Get Down, que é uma série muito estilosa, uma série muito bonita e que foi cancelada, e claro, uma que comoveu o mundo inteiro, que é a série Sense8, né? Na época muita gente ficou indignada porque era uma das melhores, se não a melhor série da atualidade ali da Netflix, e que estava fazendo muito sucesso e era uma série muito boa e tinha muita coisa para contar ainda, e foi cancelada ali na sua segunda temporada. Claro que depois eles fizeram um filme, fizeram uma continuação ali só para finalizar a história, mas claro que não foi a mesma coisa. E por todos esses anos a Netflix ela foi considerada uma empresa diferentona, uma empresa que ouve o seu público, que ouve o seu cliente e que tenta fazer o máximo ali os gostos, né, da gente que assiste, dos consumidores, mas isso vem mudando ao longo do tempo e eu acredito que isso tem muito a ver com dinheiro. A empresa, né, Netflix, ela foi sempre muito reservada para falar sobre esses cancelamentos, para falar sobre granas e, claro, falar sobre números. A gente não tem tanto acesso, assim, aos números que a Netflix atinge e tudo mais. Mas, por exemplo, na época que essas duas séries foi cancelada, a Netflix falou que era, de fato, por causa da audiência, que a série, ela custava muito para ser feita. Dizia-se que, na época, Sense8 custava 100
milhões de dólares por temporadas para ser feita, porque ela era feita em vários lugares, né, em vários países, e isso demandava muita grana e não tinha esse retorno aí de... É claro que tinha bastante audiência, mas ainda não era o suficiente para cobrir todos os custos ali da série. Só que o problema é que isso não acontecia com tanta frequência, né? Algumas séries, claro, eram canceladas, mas hoje em dia muito mais séries vêm sendo canceladas. Então, chegamos à conclusão que será que tá faltando grana para nossa querida Netflix? O que será que mudou ali na logística para eles estarem cancelando tantas séries e tantas séries boas e que os fãs gostam? Ainda há um grande mistério, claro, eu não vou conseguir aqui falar o que especificamente a Netflix acha sobre isso, o que ela fala sobre isso, porque ela realmente não fala. Mas dá para perceber ali em alguns fragmentos e, claro, o Twitter da Netflix falou uma coisa bem interessante. Ela respondeu a um usuário ali no Twitter falando o seguinte: cancelar séries é sempre doloroso, mas também é uma decisão muito cuidadosa e analisada caso a caso. Claro que eles analisam isso de fato, caso a caso, eles devem analisar ali o lucro, se realmente o quanto custa para fazer a série, o quanto que esse dinheiro é retornado e tal. Isso tudo eu acho que eles levam em conta, mas acho que é algo que eles levam muito em conta hoje em dia e que eu tenho certeza que está atrapalhando aí, fazendo com que a Netflix cancele cada vez mais e tenha mais cuidado agora de produzir séries novas, que é o fato de novos streams estarem surgindo, né, e dividindo ali o protagonismo com ela. Porque antigamente, né, existia a Netflix, claro que existiam alguns outros streamings, mas a Netflix era a grande poderosa ali e tinha, né, grande parte dos seus usuários ali, enfim, usuários de streamings eram da Netflix. Hoje em dia tá algo muito mais dividido. Então, por exemplo, a gente tem a Amazon Prime Video, que tem um valor ali um pouco mais tranquilo que a Netflix e tem um conteúdo tão bom quanto, inclusive tem séries aí incríveis que estão saindo feitas pela Amazon Prime Video. Tem também a HBO, claro, que é monstruosa com séries, né? O valor não é tão assim acessível, mas é muito boa para séries e claro, tem o seu público fiel ali. Até a Apple decidiu fazer um serviço de streaming que é a Apple TV Plus, que agora tá chegando com tudo, com séries muito boas. Mas eu acho que o que de fato tá desestabilizando todas as estruturas ali da Netflix e deixando ela com medo é o serviço de streaming da Disney Plus. Se eu não me engano, esse streaming tá chegando aqui no Brasil agora e o valor também não é tão acessível, mas o conteúdo deles é gigantesco, porque, né, eles têm todo acesso ali ao conteúdo da Disney, que é muita coisa, e claro, eles têm muita proposta para séries e produções novas. Então, com certeza, os usuários da Netflix vão pensar duas vezes antes de pagar a próxima fatura ali do streaming, porque, né, existem hoje vários outros streamings aí muito bons. Hoje, por exemplo, até aqui no Brasil tem a Globoplay, que eu acredito que tem produções e tem séries e filmes tão bons quanto ali o conteúdo da Netflix, que muitas vezes não toma nem cuidado ali de ficar renovando. Se, por exemplo, há categorias ali na Netflix de filmes que não são tão boas, como, por exemplo, filmes nacionais, a gente procura lá, não tem tantos filmes assim interessantes. Então, assim, realmente o catálogo da Netflix não está tão atrativo quanto era na época, porque hoje temos muito mais opções. Então eu acho que esse é o momento que a Netflix está repensando aí em como ela vai produzir conteúdo, e eu acho que o grande passo, que dá para notar isso, é a empresa que antes contratava cineastas começando, hoje em dia ela já tenta buscar grandes nomes aí do cinema, tanto na direção quanto também, né, na atuação, os atores muito famosos. A gente tem, por exemplo, a Shonda Rhimes, o Ryan Murphy também, que está começando aí com muitas séries muito boas e de produções grandiosas, e agora, recentemente, os mesmos produtores de Game of Thrones. Então, eles estão realmente reforçando ali para deixar algo muito mais atrativo para o público. Então, eu acho que eles estão tomando muito mais cuidados com séries, né? Claro que hoje em dia eles ainda fazem séries mais voltadas, por exemplo, para o público adolescente, com um roteiro ali, uma história um tanto duvidosas, mas eu acho que eles estão tomando bem mais cuidado, e se eles veem que já não tá dando certo logo na primeira temporada, eles não insistem mais. Só que eu acho que o grande problema é o fato de eles começarem essas séries e a gente gostar da primeira temporada, a gente se apegar, e eles vão lá e cancelam, e deixando a gente extremamente frustrado, extremamente triste. Fora que eu acho que a Netflix ela se baseia muito em algoritmos. O algoritmo ali do streaming, ele recomenda séries que você
você provavelmente assistiria, que tem a ver com você, e boa parte, né, de muitas séries talvez nem chegue pra você, como por exemplo The Way. É uma série super complicada, super, enfim, difícil mesmo, não é pra todo mundo, não é pra todo público, e não chegava pra muita gente, eu acredito, e aí por isso que ela foi cancelada. Mas é contraditório porque, por exemplo, Dark é uma série extremamente complicada e que também não é pra todo mundo, mas, né, conseguiu ali terminar pelo menos. Claro que foi até a sua terceira temporada e de repente não demanda tanto dinheiro assim quanto outras séries, mas é curioso saber que pelo menos algumas séries aí estão, né, tomando o seu fim adequado. Eu só espero que, por exemplo, Stranger Things seja uma série que termine, seja uma série que, sabe, termine bem e que não seja cancelada. Eu acho isso muito difícil, claro, mas dá aquele medinho. Então, resumindo, acho que o grande responsável por esses cancelamentos é esse boom de outros streamings estando rolando aí, e a Netflix, claro, está repensando na forma como vai mostrar o seu conteúdo daqui pra frente. Então, isso com certeza vai interferir e possa interferir ainda mais pra frente, mais outras séries possam ser canceladas. E é isso. Claro que tudo isso é um pouco baseado na minha opinião, no meu achismo, mas tem bastante embasamento pelo que eu pesquisei aí. Enfim, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham desse cancelamento? Vocês acham que deve ser cancelado mesmo? A Netflix tem que repensar em todo o seu conteúdo para trazer um conteúdo de qualidade? Ou vocês acham que não, a Netflix deveria continuar como era antes e não cancelando série, muito pelo contrário, fazendo ainda mais, fazendo temporadas? Vamos conversar aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa o like que vai me ajudar bastante. Também compartilha para geral aí que gosta desse conteúdo. Até a próxima. Tchau!